Ciao a tutti, olá a todos, sejam bem-vindos a esse vídeo. Seja bem-vindo você que está precisando tirar a carteira de motorista italiana porque não tem mais a conversão. E eu estou aqui hoje por esse motivo, né? Para passar informações, para ajudar a quem precisa de informação. Eu estou aqui para contar hoje o que aconteceu comigo durante o processo, como foi, como funcionou para mim todo o processo para tirar a patente de guida italiana, que eu sei que agora é a vontade de muitos brasileiros, é o sonho de muita gente que está aqui no país, que acabou de chegar também. Como já sabem, nós não temos mais a conversão, não temos mais o acordo Brasil-Itália para conseguir converter a carteira de motorista do Brasil àquela italiana. Gente, eu sou já habilitada no Brasil, tive a oportunidade de fazer no Brasil quando eu tinha 19 anos, mas quando eu retornei à Itália, não tive a oportunidade de fazer a conversão. Então, eu tive que fazer tudo do zero. Maravilha, que bom! E eu tô aqui então hoje para contar para vocês todos os detalhes. Esse vídeo vai ser comprido, se preparem. Tem muita coisa para vocês ouvirem, muita experiência que eu tive que eu quero compartilhar com todos vocês, que eu sei que vai ser muito útil. Segura aí. Bom, para quem não sabe, eu sou a Dai, sou professora de italiano para brasileiros, então eu ajudo brasileiros a falarem italiano. E hoje eu disponibilizei meu tempo para vir aqui, a pedido de muitas pessoas, né, como prometido. Vim aqui contar como foi a minha experiência para conseguir a tão sonhada e difícil patente de guida italiana. Gente, não tem segredo, né? Nós temos que estudar, temos que nos dedicar. Para qualquer coisa na vida tem que se sacrificar, tem que ralar um pouquinho. Então eu vim aqui para contar para vocês como foi todo o meu processo. Tudo começou porque a minha residência tinha passado já do prazo, né? Não tinha mais como fazer a minha conversão. Então, como eu não tinha mais os requisitos para a conversão da carteira do Brasil para a italiana, já tinha superado os 4 anos de residência, eu tive que fazer tudo do zero. E lá fui eu me inscrever na autoescola. Gente, para quem não sabe, aqui na Itália tem duas formas de fazer a carteira de motorista, que é a patente de guida. Você pode tanto pela autoescola ou você pode fazer da privatista, que seria você, particularmente, você vai diretamente para motorizzazione, que é o que nem um Detran do Brasil, você diretamente fala com eles lá e faz todo o processo sozinho. Mas eu não recomendo porque é algo muito difícil. É complicado, tem muita coisa para preencher, muito papel, difícil de entender. Então, eu recomendo que você se inscreva numa autoescola. Eu me inscrevi numa autoescola, comecei a fazer os procedimentos que precisavam, os requisitos dos documentos, levei meus documentos. E a primeira coisa que eu fiz, então, foi começar a estudar antes de me inscrever. Então, eh, quando você começa a estudar na autoescola, quando você faz a tua primeira inscrição lá com eles te dão um prazo de 6 meses para conseguir fazer o exame teórico e passar, tá? Senão você vai ter que fazer uma outra inscrição, né? E como eu queria me preparar bem para conseguir passar na prova de primeira, eu esperei uns 2 meses, né, para me inscrever na autoescola e já tinha começado então a estudar sozinho. Feito isso, me inscrevi na autoescola, que foi aqui em Verona, uma autoescola muito legal, que me ajudaram muito. O primeiro pagamento que eu tive que fazer foram boletine, que eles chamaram, que foi algumas taxas do governo que você paga, como sempre, né, Detran também é assim, que foi o primeiro pagamento de 280, né, o primeiro pagamento da autoescola foi de 280, e também o exame médico, que isso é o seu próprio médico de base que vai fazer, você pode ir diretamente com ele, só que você tem que pagar para conseguir fazer o meu exame médico. Foram pagos 30 euros, que é um formulário que o médico preenche, confirmando que você está apto para a direção. Após isso, foi encaminhado, então, para a autoescola, para a motorizzazione. E então, daí eles marcaram o exame de visão, depois disso, que foram mais 30 euros, né, para essa consulta de vista. Eu me inscrevi na autoescola, era julho, bem no mês do meu aniversário, né? Dei uma estudada ainda, né? Até porque agosto fechava tudo, é um mês que tudo para, né? Devido ao calor imenso que é aqui, calor intenso.
E acabei marcando minha prova para setembro, bem no começo de setembro. No dia 4, no dia 5 ali de setembro, eu fiz a minha prova. Para fazer o exame teórico, eu paguei 200 euros. Pode ser que isso mude de região, de estado para estado, né? Aqui foi pago 200 euros, que tem também a parte da autoescola, não é que a motorizazione cobre 200 euros. No dia do exame teórico, então, estava eu lá, um pouquinho ansiosa, né? Como sempre, é normal. A ansiedade é normal. Então, vocês fiquem tranquilos, isso é normal. Então, fui lá, eles me levaram para fazer o exame teórico na motorizzazione de Verona. Chegando lá, eles chamavam pelo nome, você tinha que apresentar o documento, e cada pessoa que era chamada tinha o seu computador e o seu número. Então, eles te davam um número, você sentava lá na mesinha certinho, com o computador. O computador, o que eu achei que legal, é um ponto bem positivo, é que a tela do... Não sei se no Brasil mudou, mas quando eu fiz, era tudo por teclado, né? Mas não era assim em 2018. Então, e foi uma coisa que me deixou muito feliz. Eu gostei, assim, é um ponto positivo. Então, não tinha teclado, era tudo touchscreen, pela tela que você fazia o exame, a prova. E eles te dão 20 minutos, então, para você fazer a prova. Então, você tem 20 minutos à sua disposição para fazer a prova. Eu utilizei todos os minutos que tinham. Cada segundo eu fiz valer a pena. E para quem não sabe, você precisa acertar 27 questões em 30 questões. Então, eles te dão 30 questões, 27 têm que estar corretas para você conseguir passar o exame. São permitidos no máximo 3 erros aqui na Itália. Então, é um momento de extrema atenção, onde você tem que tomar muito cuidado com as pegadinhas que tem muita pegadinha. O lado bom aqui da carteira do exame teórico é que ou você escolhe se a questão é verdadeira ou é falsa. Então, não é que nem no Brasil que tem 4 questões lá, que você tem que escolher entre as 4 ou as 5, ou entre as 2. Então, aqui eles colocam lá uma questão e você tem que falar se é verdadeira ou falso, que eu acho que ficou um pouco melhor esse tipo de exame aí que eles fazem aqui na Itália. Então, eu fiz tudo certinho, fiz os 20 minutos, concluí a prova. Depois eu tive que esperar lá fora, meu instrutor veio me buscar. Quando ele veio me buscar, ele já veio com o resultado. Então, geralmente não sai na hora o resultado. O resultado sai depois de alguns minutos, tipo 30, 40, 1 hora. Depende muito da região, do estado, né? Aí o instrutor veio com a notícia maravilhosa que eu tinha passado. Detalhe importante, gente, prestem atenção. Quando vocês forem olhar o resultado da prova, se vocês forem aprovados, vai estar escrito idôneo, ID, idôneo. Se caso vocês forem reprovados, vai estar escrito respinto, respinto. Então, as palavras-chave que nós temos aqui nos documentos que são aprovados ou reprovados é idôneo, respinto. Lembrem-se bem dessas palavras aí que são colocadas sempre nos documentos da motorizzazione. Então, eu fui idônea. Eu estava idônea para continuar o meu processo de patente de guida, né? Para conseguir de conseguimento da patente italiana. Muito bem, depois disso, eles me deram o famoso foglio rosa. Eu vou colocar para vocês aqui uma foto de quando eu tinha acabado de pegar meu foglio rosa, toda feliz, toda contente. Porque aqui funciona da maneira seguinte, que na Itália eles permitem que você, após concluir e ser aprovado na prova teórica, se você conseguir passar a prova, você consegue pegar esse foglio rosa e poder dirigir, se exercitar no volante, na direção, desde que tenha uma pessoa ao seu lado já habilitada há mais de 10 anos. Então, você não pode dirigir sozinho. Então, você pode praticar desde que tenha alguém ao seu lado. Que eu acho uma coisa um pouco estranha para quem está começando a aprender a dirigir, está aprendendo agora do zero como dirigir um veículo. Isso é um pouco perigoso. Outra coisa, se você está dirigindo, está praticando com folha rosa, você é obrigado a colocar uma placa, uma folha no para-brisa traseiro,
escrito P. A autoescola, geralmente, ela te dá essa folha P. Para mim, não foi dada porque eu já era habilitada, já tinha carteira do Brasil. Então, se os agentes de polícia me parassem, eles não iriam invocar comigo por causa disso, porque eu já tinha experiência de volante, já era patentada no Brasil. Praticando, então, com folha rosa, você vai ganhando tempo, ganhando experiência, e também com a autoescola, você é obrigado a fazer no mínimo 6 aulas práticas. E no caso, eu fiz somente 6 aulas práticas. Que no meu caso, eu fiz somente 6 aulas práticas, pois eu sabia dirigir, não via a necessidade de fazer mais do que 6. Também meu instrutor falou que não precisaria mais. Mas, por serem obrigatórias, eu tive que fazer as 6 aulas práticas. Então, eu comecei a pesquisar como que funcionava o exame prático. Confesso para vocês que começou a me colocar um pouco de ansiedade pensar no fato do exame prático ter um pouco de teorias no meio, né? Então, eu comecei a estudar, comecei a pesquisar sobre o exame prático da patente. Eu vi vários relatos e muitos vídeos de como funciona, de nativos contando como é que era o negócio. E me preparei da melhor maneira possível. Então, eu me preparei para o exame prático dentro de um mês, né? Eu consegui pegar meu folha rosa em setembro, e eu consegui fazer minha prova no dia 16 de outubro, por uma segunda-feira. Gente, sem mentira, vou mostrar para vocês agora a minha cola. A minha colinha que eu tive para estudar, para conseguir superar o exame prático da patente. Então, olhem aqui quanta coisa eu tinha que estudar, eu tinha que ter em mente, porque aqui o exame prático, o examinador, ele pode perguntar para vocês algumas perguntas sobre o veículo, né? Ele pode perguntar para vocês sobre como que faz para controlar o nível do óleo do carro, né? E se você não souber, ele pode te reprovar ali mesmo. Então, eu estudei isso aqui, eu comi, que nem fala ditado, eu comi isso aqui literalmente, mergulhei dia e noite até chegar o dia do meu exame prático. Eu vou falar a verdade, eu tinha mais medo das perguntas que o examinador faria para mim do que a própria direção, né? O próprio exame em si. Então, me preparei muito para esse momento. Chegou o dia do exame prático. Tive que pagar também 200 euros para fazer o exame prático. Detalhe, pessoal, as aulas práticas eu paguei no total 240. Cada aula saía por 40 euros. Tá? Então, eu tive esse custo também das aulas práticas. Já o exame prático me custou 200 euros. Tá? Cheguei lá no dia, o instrutor da autoescola deu algumas últimas dicas de algumas perguntas que aquele examinador faria pra gente, que eles já sabem no dia qual que é o examinador que vem e qual que é a pergunta que o examinador de sólido geralmente ele faz, né? Então, assim, o exame prático, gente, eu vou explicar para vocês. Ele é dividido em 3 fases, tá? A primeira fase são as perguntas, le domande. Então, o examinador, ele faz em média 3 a 4 perguntas, ele não vai mais que isso. Claro que tem alguns casos, eu já vi relatos de alguns exames que não tiveram muitas perguntas, o examinador nem fez pergunta, foi direto para a rua, para a direção. Mas a motorização acaba impondo que o examinador faça as 3 fases do exame prático. Então, é bom se preparar para qualquer tipo de pergunta que vocês possam receber, né? Eu vou falar para vocês quais foram as perguntas que o examinador fez para mim. E o grande dia do exame chegou. Tinha eu e mais 6 pessoas comigo para fazer o exame. Dentre essas pessoas, tinha 2 que já tinham feito 2 vezes o exame prático. Então, aqui outro detalhe, você tem 3 tentativas para conseguir superar o exame. Se você não conseguir, você vai acabar perdendo folha rosa e tendo que refazer a prova teórica. Então, tomem cuidado também com a parte prática. Eu fui a terceira a ser chamada para fazer o exame prático. Chegou a minha vez. Eu estava carregando uma bolsa, o examinador mandou colocar a bolsa no bagageiro, né? E mandou entrar no carro. Quando eu entrei no carro, a primeira coisa que ele me falou é para ligar o veículo, accenda il veicolo e metta il veicolo in folle. Metta il veicolo in folle. Que isso significa coloque o veículo em ponto morto. Então, já comecei no exame.
Deixei o carro no ponto morto, ho sistemato gli specchietti, aqueles frontais, né, que tinham, laterais, e também o interno. E então o examinador começou a fazer as perguntas dele, né? A primeira pergunta que ele me fez: senza suonare, mi faccia vedere dov'è il clacson. Clacson é bibi, buzina. Então, uma pergunta muito fácil, muito óbvia. Então, eu fui lá e mostrei pra ele que a buzina estava no volante. Gente, até uma criança sabe que tá a buzina do carro, mas tudo bem, né? Essa estava fácil. A outra pergunta que ele me fez sobre o óleo do motor. Ele perguntou pra mim bem assim: quando la macchina è accesa, l'olio del motore è sopra o è sotto il motore? Eu fiquei meio boiando, né, na hora, mas ele fez bem assim a pergunta, tá literalmente desse jeito. O carro, quando está ligado, o motor, quando tá ligado, o óleo, ele tá em cima ou tá embaixo? Como que funciona? Aí, na hora, eu fiquei meio assim, né, boiando, mas o meu instrutor tava do lado. Detalhe, gente, aqui o exame prático funciona assim: o instrutor vai do seu lado e o examinador vai atrás. Então, ele é obrigado a ir com você, o instrutor, tá? Você não pode sair sozinho na rua com o examinador, é somente com o instrutor do seu lado. Pode ser que algumas regiões, outros estados da Itália, pode ser que mudem, mas aqui no Vêneto é assim. E o meu instrutor estava do meu lado, ele fazia alguns sinais pra mim. Ele fazia esse sinal aqui, ó, sopra em cima, né? Aí eu vi que ele fez esse sinal meio escondido pra mim, e eu falei, sopra, né? Aquela ali me pegou, vou falar a verdade, eu fiquei meio boiando, mas é a ansiedade, gente, a pressão psicológica, porque é meio óbvio, né? A gente aprende que na parte mecânica do veículo, quando o carro tá ligado, o motor tá funcionando, o óleo começa a se movimentar dentro do motor. Ele começa a ter um giro maior, né? Então ele passa por todos os cantos do motor lubrificando. Então é meio óbvio que ele tá sopra, tá em cima. Ele tá em movimento. Mas na hora da ansiedade a gente fica meio pasmo, né? Tá, e também a outra pergunta que ele me fez sobre os pneus pneumatici. I gonfiaggi dei pneumatici fa alguma calda ou alguma fredda? Para você controlar ali a pressão do pneu ali, o ar que tá dentro do pneu, é com a borracha quente ou borracha fria? O pneu quente ou o pneu frio? Essa é a pergunta, né? Aí eu falei, freddo, né? Então, gente, é sempre freddo, é sempre frio. Nada a gente pode mexer no carro que seja quente, é muito perigoso. E a última pergunta dele, então, é sobre luce abbagliante, que seria a luz alta do Brasil, né? Ele perguntou para mim, qual é a spia della luce abbagliante, de que colore é a spia? Qual cor que tem a luz alta no painel? Qual que é a luz que reflete no painel? Falei, blu, la luce abbagliante, quella blu. Aí ele pediu para mim ligar também a luce abbagliante na hora, e eu liguei e mostrei para ele. Muito bem, essas foram as perguntas que o examinador me fez. E chegou então o momento dele mandar eu sair com o carro. Então, eles deixam o carro na frente da autoescola também. O examinador ele vem até a autoescola, não é nós que vamos até o Detran, aqui na Itália, né? Mas é o examinador que vem até a nossa autoescola para fazer o exame. E o carro então estava estacionado na rua, na frente da autoescola, e começamos o exame. Ele falou para mim bem assim: ok, quando é pronta, partiamo. Quando é pronta. Então, quando a senhora estiver pronta, podemos podemos partir. Então, eu comecei meu exame. A primeira coisa que eu fiz foi olhar o ponto cego, né? Guardar o ponto cieco e ponto morto, é importante. E também olhar os specchietti retrovisori, os espelhos retrovisores. Então, parti com o carro. O examinador me fez fazer um percurso bem comprido, bem longo. Me pediu para fazer um parqueggio AS, que é a baliza famosa que tem no Brasil também, a baliza. O detalhe interessante que eu achei aqui é que o parqueggio AS, a baliza, é feita na rua, literalmente na rua. Você vai ver os carros parados assim, e o examinador simplesmente olha para você e fala, pode fazer um parqueggio aqui mesmo. Então não tem aqueles protótipos, assim, que nem no Brasil lá, né? Que tem os carrinhos assim na frente, atrás, tudo bonitinho para você fazer. Caso der uma cagada ali, você bate no protótipo, você não bateu num carro de uma pessoa. Aqui não, aqui é os carros na rua mesmo, né? Então é na raça. Deu tudo certo, fiz todo o procedimento. Eu poderia até gravar futuramente um vídeo falando somente sobre o exame prático, quais são as formas de se superar o exame prático, o que você tem que fazer, o que te reprova, o que te passa, né? Então eu tô pensando em fazer um vídeo assim também.
Depois do parqueggi adesso, ele mandou fazer uma inversão de marcha, que é você fazer uma volta na rua que você está, com toda a segurança, né? Que no Brasil eu nunca vi fazerem isso, mas tudo bem. Inversão de marcha, isso deu tudo certo. Logo após isso, nós já estávamos longe da autoescola, ele mandou voltar pela tangenciale, que seria tipo uma BR do Brasil, né? Que são aquelas ruas lá que são divididas em duas mãos, né? Vai e vem. É uma estrada dividida pela aquele ferro, que geralmente são 2 ou 3 faixas por sentido, né? Então, ele mandou entrar na tangenciale, que eles fazem que o teste também na tangenciale ou na autoestrada, que é aquele pagamento que você paga o pedágio. Deu tudo certo, voltamos para a autoescola, eu fiz tudo o que tinha que fazer, tudo certinho, até porque eu já sabia dirigir, então já sabia como é que funciona o exame, já tinha feito no Brasil um exame prático uma vez, que eu reprovei no Brasil, tive minhas experiências lá também, mas no final deu tudo certo e ele mandou sair do carro. Quando ele mandou sair do carro, gente, isso pode até te reprovar. Eu olhei pro espelho, né, do carro esquerdo, girei minha cabeça também para ver se não tinha ninguém do meu lado e depois eu saí. Se eu não tivesse girado a minha cabeça ou olhasse pro espelho antes de eu sair do carro, ele poderia ter me reprovado. Já vi casos de pessoas que reprovaram por isso. Então, tomem cuidado com esse detalhe pequeno no final do exame. Finalizou o exame, então ele me chamou lá atrás, me fez assinar uns papéis. Eu nem sabia se eu tinha sido aprovada ou não. E sim, tinha sido aprovada. Fiquei muito feliz, eu chorei de alegria, foi muito bom. Aí ele fez eu assinar na hora. Então, eles estão na hora a carteira aqui. Eles estão imediatamente após o exame prático. Eles já te entregam. Eles não, né? O examinador, ele já vem aqui e te entrega a patente na sua mão. E é uma felicidade enorme. Infelizmente, no dia, somente eu e mais outra moça, que era uma russa, que já sabia dirigir, ela tinha uns 45 anos, ela já tinha patente do país dela, ela também foi aprovada que nem eu. Mas o resto do pessoal, infelizmente, não deu certo, não conseguiram, tiveram seus motivos, o importante é que não desistiram. E concluí todo o meu processo, assim, muito feliz, passei tudo de primeira. E a minha prática durou 3 meses, foi muito rápido, até porque eu já tenho um bom nível de italiano, eu não tive problemas com o idioma, já sabia também as leis de trânsito, que tem muita coisa parecida com o Brasil, mas algumas coisas eu tive que aprender a mais, algumas placas que eu não conhecia, eu tive que aprender. Outra coisa também para complementar nesse vídeo que eu achei legal e interessante é que quando você faz a patente B na Itália, você também pode dirigir um tipo de moto. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olhem lá. Então, vocês estão vendo que aqui fala que eu posso dirigir veículos que são considerados AM, né? Que são aquelas motos mais leves, ligeira, que vão mais devagar, no máximo pega 50 por hora. Então são aquelas motoquinhas, tipo aquelas bis no Brasil, não sei se chega a ser bis, né? Mas eu posso dirigir motos assim e os carros, né? Que ali tá bi, ok? Então, é a validade da carteira. Gente do céu, eu fiquei assim de cara. Olha só que interessante. Eu fiz no dia 16 de outubro, né? É válido até dia 14/7, que é o meu aniversário, 2034. Então, eu tenho 10 anos, aliás, aqui tá 11, 10 anos de validade da carteira, que é uma coisa que eu achei muito legal, assim, muito melhor do que o Brasil, né? Do que tem que ficar renovando e tal. Ah, mas não tem aquele negócio de recém-habilitado e tal, não tem aquelas regrinhas que tem no Brasil. Gente, tem. Só que funciona o seguinte, então essa carteira aqui não é provisória, que nem no Brasil, que eles se dão lá a provisória, a permissão, né? Que eu acho que é a permissão que eles se dão, para depois te darem a definitiva. Aqui eles já te dão a carteira definitiva, só que você tem alguns limites por aí, né? Alguns limites nos primeiros 3 anos que você faz a patente. Quais são, então, esses limites? Os limites são 100 por hora na autoestrada. Você não pode dirigir acima de 100. Então, tá bom? Pequeno gafanhoto, você não pode dirigir uma Ferrari, você não pode dirigir... Então, você não pode dirigir uma Ferrari, não pode dirigir uma Lamborghini, porque são carros muito potentes que superam 70 kW.
Você não pode. Então, você tem uma limitação até também de potência do veículo e também de velocidade. Você não pode superar os 100 km por hora nas autoestradas. Já na tangenciale, que são aquelas são que nem autoestrada, mas não são pagamentos, são aquelas menores, né, que tem 2 cursias. Aquelas ali você pode somente a 90 por hora, no máximo. Então, tem algumas diferenças, assim, tem alguns limites de 3 anos, tá? Esses limites duram 3 anos. Intolerância de álcool zero, então você não pode ingerir nada de álcool durante os 3 anos. Depois disso, você pode ingerir uma porcentagem, que tranquilo. Não pode dirigir carros acima de 70 kW. Vou colocar aqui do lado, especificado para vocês olharem. Outra coisa importante, pode tomar multa. Pode, que nem no Brasil, lembra que você não podia ser multado, senão você perdia a tua permissão dentro de 1 ano. Aqui já não é assim. Vamos supor que você tomou uma multa que geralmente te dá 6 pontos. Ah, você estacionou onde não poderia estacionar. Aí você levou 6 pontos. Menos 6, porque eles te dão a carteira com 20 pontos. Tá? Então você tem 20 pontos a seu favor. Baseado na infração, dependendo de qual infração você vai acabar passando ali, cometendo, você perde os pontos. Então, vamos supor que passar o sinal vermelho, você perde 6 pontos para quem é patentado já depois dos 3 anos. Se você é neopatentato, você vai perder 12. Então, é um raddoppio dei punti, ok? Você perde o dobro dos pontos. Você cometeu uma infração ali que você perde 4, na verdade, mas quem é neopatentato perde 8, então é sempre o dobro dos pontos que você perde. Então, tomem cuidado para não se meterem em problemas, né? Não acabarem tomando infrações aí, porque vocês vão acabar perdendo o dobro do ponto. E o meu gasto total, eu sei que muita gente vai querer converter esse valor para o Brasil, mas não rola, né, gente? Até porque um salário aqui mínimo, mais ou menos, é em torno de 1.200, 1.300 euros. Já no Brasil é a mesma coisa, 1.200, 1.200 reais, só que a gente não faz uma carteira por esse valor, né? Eu gastei no total 950 euros, ou 960, mais ou menos esse valor, tá? Eu passei de primeira, não reprovei. Caso reprove, você tem que pagar todo o valor de novo do exame, né? Tipo, o exame teórico, mais 200 euros. Exame prático, mais 200. Então, tenho certeza antes de fazerem o exame. Gente, esse é meu conselho para vocês. Vocês estão fazendo a patente? Vão com calma, tranquilos, não tenham pressa, tá? Não sejam apressados. Façam o exame teórico quando vocês sentirem que é para ser, que vocês estão tirando 27 no mínimo no quiz. 27, 28 ou até 29, né? Então, estudem, se dediquem. No exame prático também. Repassem todas as regras, todas as leis de trânsito, os macetes que tem, né? 2 mãos no volante, olhar o ponto morto sempre que for partir com o carro, né? As 2 mãos sempre no volante, olhar para trás quando fazer a retromarcha, quando vocês forem dar a ré, né? Sempre olhar para trás no momento e não somente nos espelhos. Então, tem muitos macetes que eles exigem que você faça durante o exame prático. Quem quiser que eu traga um vídeo falando sobre esses macetes, né? Até mesmo fazendo uma simulação do exame prático, eu poderia até fazer um vídeo assim. Coloca aqui embaixo, eu quero que eu já vou entender que vocês vão querer esse vídeo aí, beleza? Gente, é isso aí, fiquei muito feliz então de gravar esse vídeo contando minha experiência, que sirva de ajuda, né? Essas informações para muita gente que quer fazer carteira aqui na Itália, carteira patente italiana. E não termina por aqui, porque eu quero lançar um curso gravado de aulas teóricas da patente italiana para brasileiros. Então, o meu curso terá esse objetivo, né? Brasiliani patentati, porque eu sei que tem muita gente precisando tirar a patente italiana. Então, eu vou fazer um curso gravado que já vai estar disponível. Vou lançar no meu Instagram e também aqui no YouTube. Beleza? Um bacione e ciao ciao a tutti quanti. Ciao!